Muito bem, turminha do oitavo ano, nós estamos aqui para a parte 2 desse assunto da Revolução Francesa. Então vocês estão percebendo aí uma equação, né, e de ideias, na verdade, que nós temos aí lá no topo. A situação de exploração do terceiro estado, como a gente viu, camponeses, trabalhadores e a própria burguesia, né, todo esse pessoal aí estavam passando por momentos aí terríveis, né, por momentos terríveis de exploração ali no final do século XVIII, né, na França. Mas grave crise econômica, porque a França estava sempre em guerra, né, com a Inglaterra, com a Espanha. Então essas guerras enfraqueceram economicamente a França e mergulhava a França sempre em um estado de pobreza, de crise de fome e assim por diante. Mas as ideias iluministas, nós temos a equação é igual à Revolução Francesa. Então todos esses elementos levaram à Revolução Francesa, né, que envolveu aí a morte de milhares e milhares de pessoas para uma transformação social. Avançando aqui, nós temos em 1789 a reunião dos Estados Gerais, e essa reunião dos Estados Gerais, na verdade, era uma reunião de representantes do primeiro, segundo e terceiro estados, conforme a gente havia estudado aí na parte 1 da aula. E essa reunião dos Estados Gerais, na verdade, era para se aprovar leis que deveriam ser implementadas. E aí que acontece o grande problema, porque os deputados do terceiro estado, que representavam ali burguesia, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, eles na verdade se reuniram porque eles queriam que os votos fossem contabilizados não por estados, mas fossem contabilizados por deputados. O terceiro estado tinha mais deputados do que o primeiro e segundo estados. Mas as reuniões que aconteciam, e a última tinha acontecido mais de 150 anos, né, antes de 1789, sempre os interesses eram para primeiro e segundo estados, o clero e a nobreza. Sempre eles ganhavam de 2-1 na contagem dos votos. Mas agora o terceiro estado, em 1789, eles se revoltaram dizendo: nós só vamos sair daqui com uma nova constituição, só vamos sair daqui quando os interesses do terceiro estado eles forem cumpridos. E olha só o que aconteceu. A tomada da Bastilha, que é um marco da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. A Bastilha, na verdade, como vocês estão vendo na imagem, era uma espécie de castelo medieval, né, que era uma prisão. Você tinha artistas presos ali, pessoas que eram contrárias àquele antigo regime de dominação da igreja, né, com o absolutismo e aquela nobreza também. Então nós percebemos que essa tomada da Bastilha ela foi significativa, ela é o marco da Revolução Francesa, ok? E aí nós temos em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é esse documento que defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. E na verdade esse documento, essa declaração acabou influenciando a partir daí várias constituições em todo o mundo ocidental. Isso inclui o Brasil. Então são questões bastante importantes que a gente precisa aí estar atentos, né? Direito da igualdade, a propriedade, a liberdade, todos deveriam ser julgados perante a lei de forma igual. A gente sabe que esses são apenas ideais, mas na realidade não é isso que acontece. A execução de Luís XVI, né, 1794 para 1795, no período do terror, né, ele foi guilhotinado, né, ele e sua família em praça pública. As pessoas estavam, né, ali em uma grande convulsão, né, uma grande revolução, e aí nós temos a execução do rei Luís XVI. Esses são alguns líderes da Revolução Francesa, né, o Danton, Marat, né, e o Robespierre. Robespierre, que foi o grande líder do período do terror, quando os jacobinos tomaram aí a França, né, o controle da França, e a guilhotina como símbolo do período do terror. Milhares de pessoas foram guilhotinadas nesse período aí, conhecido como período do terror. Se alguém fosse contrário ou suspeito, né, de ser contrário ao regime da Revolução, era imediatamente guilhotinado, sem direito a um julgamento. E aí vem aquele ditado: todo oprimido geralmente tende a ser um opressor. Então,
Meus amigos, essa foi a nossa aula a respeito da Revolução Francesa e nós vamos avançar mais algumas em relação a alguns assuntos aí do nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.